Nós vamos fazer o seguinte, eu e a Marinês trabalhamos juntas, né? Então, ela faz toda a parte da psicológica, do atendimento, e aí nós trocamos muitas figurinhas, assim, no sentido de trabalho com a criança. E ela trabalha muito com constelações familiares. Então, quando tem uma criança chega com algum transtorno, eu convido a Marinês e nós fazemos workshops temáticos, que vocês vão escutar depois na nossa fala, com situações das crianças. Então, é um trabalho bem de parceria, e que a gente vai estar apresentando um pouquinho os pressupostos da pedagogia sistêmica, e depois eu vou estar apresentando alguns casos. Tem um relato de uma mãe, de uma criança que foi atendida dentro dessa proposta, e algumas falas de algumas crianças que eu peguei para apresentar para vocês. Ok. Boa tarde. Eu sou Marinês. Estamos escutando bem? Meu tom de voz é sempre assim. Oi! Meu tom de voz é assim, meio monocórdio, às vezes meio hipnótico, mas a intenção não é fazê-los dormir, e sim entrar em contato totalmente com a realidade que trouxe cada um de vocês aqui, hoje, aqui conosco. Por isso eu digo, eu vejo todos vocês, todos, e me alegro com isso. E também vejo, junto com vocês, tudo que os conduz e os conduziu até aqui nesse espaço físico, até a profissão de vocês, até o interesse, a inquietação, a motivação que vocês possam estar tendo para hoje, numa segunda-feira, estarmos todos reunidos falando de dislexia, de TDAH. Eu nunca consigo falar TDAH, parece que falta o A. E vocês vão perceber que no processo, dentro dessa leitura que a gente aborda, uma leitura que é um viés de tudo que foi dito aqui hoje. Todos os grandes profissionais, como o Dr. Marcelo, a doutora Carla Marquezine, nossa companheira de caminhada de muito tempo, uma médica diferente, que se arrisca, que se coloca e que se inclui. Tantos colegas, tantas pessoas, algumas aqui que eu já servi, outras que eu fui servida por elas. Então, esse é o movimento inicial que a gente faz e que a gente traz. E quando a Lucimara vem e agradece a mãe dela, uma querida, né, que representa aqui todas as nossas mães. Observa, quando eu cheguei aqui hoje, eu sentei do lado de uma pessoa muito querida, a Maria Aleda, e a gente comentou, onde estão os homens? Eu vi um aqui, outro aqui. Mas, por trás de cada uma de nós, tem um homem importante também, e que hoje, nesse movimento, é importante que a gente traga, que são os nossos pais. Então, nessa postura que vocês vão observar hoje, que a gente vai falar e discorrer rapidamente, porque é um tema apaixonante, extremamente profundo, muito delicado, e que eu poderia ficar falando para sempre. E eu tenho essa tendência, então, já pedi para o Paulinho que me corte, porque senão eu continuo. Então, o primeiro movimento é o de gratidão que a gente faz a todos vocês. Né? Eu me alegro e eu agradeço. E agradeço, sobretudo, a Lucimara. Muito mesmo, essa mulher corajosa, apaixonada pela educação, totalmente comprometida com a sua missão. E que faz, não uma, nem duas, muitas vezes, da sua missão um propósito, de trazer as crianças do nosso Brasil, as crianças que a gente tem acesso, através do trabalho dedicado de todas nós aqui, que estende e toca tantas famílias, não é? A Lucimara traz, com seu trabalho, com sua dedicação, com a sua coragem, com a sua capacidade de se expor. Ela diz, venham, se incluam, vamos fazer parte. Então, eu agradeço, reverentemente, querida amiga, poder trilhar com você um pouquinho dessa caminhada que você vem fazendo há muito tempo, desbravando. E ela é hiperativa, né? Tem TDAH? TDAH. Então, eu estava com ela assim, olhando para essa palestra, né? À toa que ela não veio, até porque eu disse, chegou. Eu tinha dito, eu não sei se eu vou olhar para ela, não sei se nesse lugar eu também não sou um pouco desatenta, mas o que ela traz é um sim, um grande sim para nós todos no nosso processo e na nossa missão.
E eu agradeço. E dessa mesma forma que eu vejo vocês, eu me exponho a vocês um pouquinho, hoje aqui. Estava falando da Leda, que nós estávamos conversando ali, ela me passou um vídeo para mim, e eu passei, eu acho que está meio viral, porque naquela semana eu recebi de 3 pessoas o mesmo vídeo. Eu falei, não, está dentro do campo. E nós trabalhamos dentro do campo, totalmente. A Lucy falou, você é consteladora sistêmica? Eu sou, é disso que eu vou vir falar um pouquinho para vocês. Isso significa que eu estou o tempo todo no campo. Quando eu estou com vocês, eu estou no campo. E a Leda me deu uma coisa que entrou no campo. Então, eu trago a vocês uma palavra. É um vídeo que fala de um rapaz falando de uma experiência de um antropólogo, vocês devem ter escutado ou ouvido, na África, em que ele estava fazendo um experimento e pede para todas as crianças, muitas crianças numa tribo africana, ele coloca debaixo de uma árvore um cesto grande, cheio de balas, e fala para as crianças, ó, vocês ficam aqui na fila, o primeiro que chegar lá vai ganhar todas as balas e poder comer todas essas balas. É só quem ganhar, chega lá. Eu sei que tem algumas escolas aqui que eu conheço, que eu já fui visitar, que trabalham com essa postura. Porque hoje nós não vamos falar de técnica, nós vamos falar de postura, vamos falar de olhar. E é por isso que eu inicio assim. Obrigada, Leda. E aí as crianças, ok, 1, 2, 3, já! O que as crianças fizeram? Deram as mãos, saíram todas correndo. E o antropólogo, e chegaram e todas se refestelaram com aquele cesto cheio de balas. E o que o antropólogo falou? O que é isso? Nunca vi isso. Não entendo. Eu vou falar literalmente o que significa, porque eu tenho que colar. Eles usaram Ubuntu. Essa é a expressão africana. Ubuntu, que significa sou quem sou, porque somos todos nós. O que aconteceria se eu ganhasse, mas o meu coleguinha chorasse e não ganhasse? Eu não existo sem ele. Ele não existe sem mim. Nenhum de nós está desconectado. E quando isso acontece, nós fracassamos. Nós adoecemos, nós temos TDAH, nós temos dislexia, nós temos bipolaridade, nós temos esquizofrenia, nós temos muitos dias. E eu quero que vocês tenham muito cuidado, porque nada que eu falo aqui hoje, desse lugar, está querendo contrariar ou dizer o contrário de que todos os nossos colegas já disseram aqui. Não. Essa é uma postura nova, um olhar novo e tão milenar, que é o olhar da inclusão. Oi, querida. O olhar da inclusão, onde todos fazem parte. Eu faço parte com o meu saber, com a minha história. E aqui, nesse momento, quando eu chego até vocês, meu pai e minha mãe estão comigo, inteiramente. E é dessa forma, desse lugar, que eu olho para todos vocês, com os pais de vocês, junto com vocês. Por isso, eu reverencio a família de todos vocês. E quando a gente faz isso, a gente começa a desenvolver uma postura, que é a postura do não julgamento, que é a postura do sim. E é isso que as constelações sistêmicas familiares têm aprendido, ensinado para a gente, com a qual a gente aprende. Nesse ponto, sou grata também, assim como a Lu, a Alice, que de alguma forma não só intuitiva, porque ela era uma cientista do comportamento, uma pessoa de uma sensibilidade imensa, uma pesquisadora, uma pessoa de uma generosidade que andou por esse mundo, compartilhando e trabalhando e trocando suas experiências, as suas percepções, o seu olhar. Eu entro no carro, por exemplo, para dirigir, meus filhos sabem, não liguem o rádio. Por quê? O lugar do meu armazenamento, na minha comunicação, é lá atrás, o sinestésico, fazer, está lá atrás. Então, e o meu cérebro não pula da frente para trás, precisa da ponte. E eu tenho que ver e tenho que fazer. Se eles falam comigo, acabou. Eu nem sei, para menino. Então, pode falar, mas falar e música junto é demais para o meu processamento. Então, assim, eu estou falando de mim, que é normalmente a modalidade de 90% dos professores de funcionamento. Os professores
menino, você tem que olhar para mim. Você não está prestando atenção. É ou não é quem é professor aqui? Aquele menino não presta atenção. Será? E é onde a gente inicia o nosso processo de olhar para a criança de um lugar maior, de um lugar de recebê-la, de estar presente. Por isso que eu entrei um pouco nessa questão da comunicação, que nem estava nos meus escritos, tá, gente? Talvez eu vou passar um monte de slide. Aí eu ia já falar outra coisa, que não vai estar na minha fala e outras que não coloquei vão estar. Por quê? Mas por que eu introduzo isso? Porque essa postura de eu, como escola, como professor, como atendente, como quem quer que seja, acolho essa criança que vem, que chega até mim. Quem é ela? É o disléxico? É o hiperativo? É o autista? É o deficiente mental? Ou é o João? A Maria? A Roberta? Quem? A Roberta, filha do Pedro e da Berenice. Ah, sim. E é com eles que eles vêm. E com quem eu me apresento como professor, como educador, como escola? Como escola, eu represento, eu venho com a Secretaria de Educação, com o governo do Estado, com o governo federal, com o meu país. E se eu excluo e não incluo nada disso? Como eu recebo essa criança? De que modo? Com que olhar? Eu vou ter realmente a chance de olhar para ela e saber quem é? Ou é mais fácil falar, me incomoda? Muitas vezes eu sou convidada para fazer consultoria em algumas escolas. Claro, a gente não vai nas escolas quando as coisas estão bem. Normalmente a gente é convidado quando tem problema. Aquela turma, a professora não está dando conta, mas porque também tem 5 TDAH, tem uma criança autista, tem uma criança, coitada, que sofre bullying porque é obeso, e essa professora não está aguentando mais. Para quem eu olho? De que forma eu olho isso? Será por que essa professora, em especial, tem tantos alunos especiais? Há que se olhar também para esse lugar do professor, o lugar da minha missão, o que essa criança me desafia. Jung falava, Jung é um psicanalista, né? Jung falava, aquilo que te incomoda é a tua sombra. Então, olha para a tua sombra. Olha para aquilo que é seu. Se inclua no processo. Pare e escute. Pare e pergunte. Pare e se pergunte. Ele falou para mim que eu tenho 5 minutos. E eu não falei nada. Desculpe. Então, vamos lá. Então, vamos ver o que eu posso falar sobre as constelações. Eu vou me acelerar para falar para vocês. Então, dentro dessa postura, o que eu vejo e o que me traz aqui. Eu fiquei a final de semana inteira falando um monte de slide para vocês, não vou mostrá-los, eu sinto muito. Depois a gente faz assim. Mas então, as constelações assim. Passa até chegar no Bert, por favor. Começa tudo aqui, no homem e na mulher. Aquilo ali tinha uma coisa bonitinha, quer ver? Pisca de novo, havia um coração. Não, lá no menininho. Depois desse. Faz assim. Isso. Viu que bonitinho? Eu sou analfabeta tecnológica, mas eu fiz para vocês. Por quê? Eu penso que é extremamente importante onde tudo começa. Um homem e uma mulher, independente do que eu ache, se ele foi bom ou se foi ruim. Se é um bom pai ou um mau pai, no nosso lugar de julgamento, uma boa mãe ou não. Essa é a postura que a gente inicia na constelação. Esse homem e essa mulher, um dia, juntos, por amor, criaram vida. E essa vida é o futuro. O futuro que um dia esse homem e uma mulher leva e entrega a vocês, professores, a nós, educadores, seu melhor presente. E eu confiaria, quem é mãe aqui? Eu confiaria a alguém, o meu filho, o meu tesouro, alguém que eu não considerasse, que eu não confiasse? Uma pessoa que vai cuidar
zelar do seu bem-estar, num momento extremamente importante do seu processo, que é o momento de se fazer autônomo. Eu sou. E é na escola que esse exercício inicia. E quando eu chego, Marinês, minha referência é: eu sou filha do Sebastião e da Magda, porque eu ainda sou conhecida através deles. Mas daqui a pouco, talvez daqui 1 mês, 2 meses, alguém entra na escola: quem é você? E pergunta para os meus pais, e eles vão dizer: eu sou o pai da Marinês, eu sou a mãe da Marinês. Ali eu inicio. Ali eu, criança, inicio o meu processo de autonomia. E as constelações mostram para a gente que não existem crianças agressivas, assim como não existem crianças hiperativas, disléticas, desatentas, etc. Aqui não contrariando o que a gente viu e sabe que é necessário. Por exemplo, medicação, eu vi o Dr. Marcelo colocando de forma tão pertinente, o uso adequado, através de um diagnóstico diferencial bem feito e bem preciso, para que a medicação possa fazer efeito, e realmente faz. A medicação nos auxilia no nosso processo. Mas a medicação sozinha, ela trata o que se mostra, e não aquilo que está além do aparente. Aquilo que faz com que gerações e gerações reproduzam, repitam um padrão de dor, um padrão sistêmico. E que, de alguma forma, quando você olha e você inclui, você tem uma chance de interromper esse fluxo. Onde está a minha atenção? Está o meu amor. Quando a gente trabalha com crianças desatentas, aqui eu vou... É muito rapidamente o que a Alice traz, vocês imagino que tem uma bibliografia extensa da Alice para poder falar. Fracasso, sintoma, revela uma mensagem encapsulada. Luta entre instâncias do consciente e inconsciente para que o que está segredado não apareça. Eu não sei se essa palavra existe, eu invento palavras às vezes. Aquilo que está no segredo, aquilo que não pode ser olhado, aquilo que não pode ser nomeado. Então, se existe esse aspecto, esse processo, como que eu vou registrá-lo na escrita, denunciar algo que não pode ser dito dentro da minha família? Eu vou ilustrar com um caso... Posso? Posso? Eu vou ilustrar um caso bem pequenininho, nós fazendo de FAG, o diagnóstico diferencial, que a Alice nos trouxe como uma ferramenta muito boa de diagnóstico, que por sinal, tem um efeito, doutor Marcelo, muito bom. Na amostragem que a gente fez no hospital infantil, de crianças que, para poder ter adesão ao tratamento, com essa ferramenta, eles tiveram 100% de adesão ao tratamento. Nós fazíamos diagnóstico interdisciplinar numa jornada de 1 dia de trabalho, mas com todo esse olhar, essa postura da psicopedagogia que a Alice preconiza, e também dentro do campo da fenomenologia. E num dos cursos de pós-graduação que eu ministrei em uma faculdade aqui em Santa Catarina, nós fizemos algumas vivências, e uma das famílias que a gente trouxe uma criança de 8 anos, que era essa criança excluída, essa criança que chuta, essa criança que não fica na sala de aula, que fica inquieta, era uma menina totalmente hiperativa, não aprendia, então não se sabia nem se seria disléxica ou não, porque não tinha parada para ela. Falei, ok, vamos trabalhar. Eu sentei-me do lado dela e perguntei: no que você pensa quando está na escola? Ela me olhou: na minha mãe. Eu falei: ah, é? E o que você pensa sobre a sua mãe? Por que ela precisa ocupar tanto o teu pensamento quando você está na escola? Ela falou: meu coração fica assim quando eu penso nela. Eu falei: nossa, e o que acontece para o teu coração ficar assim? Ela disse: eu tenho medo que ela se mate. Porque, sabe, tia, ela falou para mim, um dia eu acordei e a minha mãe estava com uma faca bem grande, querendo cortar o coração dela, mas eu não deixei. Essa menina, quando isso aconteceu, ela tinha 6 anos. Ela nunca mais dormiu uma noite inteira. Então, como que essa criança pode estar na sala de aula,
sentadinha, aprendendo, bem quietinha. Não tem como. Então, ela denuncia uma dor e algo que não está escrito em lugar nenhum, a não ser no coração dela. E se eu não olho para essa criança e não digo sim a ela, eu vejo você, eu me exponho a você, eu tomo você pela mão, você é um de nós. Quando eu escutei todo esse nosso debate sobre a inclusão e a exclusão, quem de verdade a gente exclui? Quando eu não quero olhar, ou um aluno eu não tenho, e eu posso usar muitos argumentos, eu não tenho condição de lidar com esse aluno. Claro, imagina, às vezes, minha mãe tem 10 filhos, né? Eu fico olhando para ela e falo, nossa, como consegue, né? Um aluno vai, uma professora cuida de 20, 30, como é que a gente quer que o professor esteja perfeito nessa condução? Mas quanto amor, né? Quanta dedicação, quanta missão ele coloca para poder estar cuidando dos nossos filhos nesse contexto. Então, nesse contexto, eu digo sim aos professores, obrigada. A todos os mestres dos meus filhos, aos meus. Acho que é por isso que eu me dou bem com eles, porque eu vejo vocês. E essa é a proposta desse trabalho. Um trabalho de inclusão que vem com... Passa, Paulinho, por favor. Vamos chegar no Bert, bem rápido. Vamos pegar no Bert. Ó, falaram aqui hoje de diferença, né? Todos esses temas... Ó, volta só um pouquinho, só umzinho ali. Aquele. Não, outro. Crianças hiperativas estão sempre procurando por algo importantíssimo. Quando algo vital precisa ser encontrado, reconhecido, ter ou encontrar o seu lugar, nós temos muita pressa. Essa é a dinâmica da criança hiperativa. Ela está sempre procurando por algo. Desse trabalho, desse ponto de vista, não existe pessoa desatenta. Deste ponto de vista, tá, gente? Existem crianças ocupadíssimas trabalhando para os seus pais. Então, todo esse viés de entendimento é o que atua no meu sistema familiar, às vezes em 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 gerações, como a gente já trabalhou, e que hoje precisa ser incluído. E essa criança, por um grande amor, diz, eu faço por você. Eu morro por você, mamãe. Nessa experiência do DIFAG, e a partir daí eu passei a observar, 100% dos meus clientes disléxicos, ou pessoas com diagnóstico de dislexia, quando eu perguntei para o pai e para a mãe, um ou os dois, já pensaram em morrer ou já tentaram se matar? O que eu não posso ler? O que eu não posso escrever na minha família? Muitas das dinâmicas das crianças hiperativas, quando a gente trabalha dentro do campo porque o que explicaria? A constelação sistêmica trabalha no campo da fenomenologia, eu estive com Bert Hellinger, um alemão que iniciou esse trabalho no mundo, e com a Sofia, mulher dele em São Paulo agora, e a Sofia fala, a única forma científica de explicar as constelações é através da física quântica. Mas todo o alinhavar desse trabalho veio de mais de 40 anos de estudo dentro da área da psicologia, dentro da área da filosofia, dentro da área da biologia. Então, quer dizer, é o que tece esse trabalho que sustenta o nosso fazer hoje como consteladores sistêmicos. E ali a gente falou rapidamente das leis, né? E quais são as leis? As leis que regem esse trabalho. Pertencimento, equilíbrio entre o dar, tomar e ordem. Então, dentro desse lugar, eu pertenço. Todas as pessoas, todos nós, o que eles querem sempre é um lugar de pertencimento. Você pode observar nos relacionamentos afetivos e relacionamentos de casal, nas escolas, todo mundo quer fazer parte. Se eu não faço parte, eu sofro. Então, essa é a primeira lei, a lei do pertencimento. Quem pertence? Todas as pessoas, o seu sistema familiar tem direito de pertencimento. Sejam assassinos, porque às vezes na minha família tem um assassino, então a gente não olha para ele. Tem, sei lá, uma pessoa que roubou, um ladrão, tem
tantas coisas que eu não posso olhar. Tem uma criança hiperativa, tem uma criança que fracassou no trabalho, um homem que é um vagabundo, é um alcoólatra, tem uma doença que eu não posso olhar. Quem? Todos pertencem. E se eu excluo um deles, o sistema atua. Suponhamos, nós temos aqui, tudo na vida é por sistema, né? Temos sistema solar. Vamos supor que um meteoro venha e acaba com um dos planetas aí, que não seja a Terra, por favor, mas que seja um dos planetas. O que vai acontecer no sistema solar? Ele vai se reacomodar. Ele vai se reacomodar para buscar a homeostase, o equilíbrio. Nem que seja a custa de outro planeta. E é isso que as constelações mostram. Que nós, por amor, como filhos, muitas vezes fazemos à custa do meu fracasso, à custa da minha vida. Eu faço por amor. Por você, querida mamãe. Por você, querido papai. Por você, meu bisavô. Nós teríamos muitas coisas para contar para vocês sobre esse trabalho grandioso, né? Que é novo, relativamente novo no mundo, 30 anos, mas que é muito antigo, porque vem desses saberes muito anteriores a nós, que faz com que, muitas vezes, uma dor que está lá, há 4 gerações, se reproduza e faça com que hoje eu, por exemplo, não consiga falar em público. Ou que eu não consiga... Por que eu não consigo me manter num relacionamento? Porque, como uma criança disse para mim, sabe, tio, eu não quero brigar, mas quando eu vejo, eu brigo. Eu brigo. Eu brigo. E ele fazia esse movimento, e eu repetia esse movimento, eu brigo. E onde vem, né, essa criança? Quando a gente acompanhou o sistema dela, na família dela, muitas contendas, guerras, Paraguai, Espanha, com negros, com índios, guerra, guerra, guerra. E ele, para eu me manter nesse lugar, eu preciso pertencer. Tem até um quadrinho para passar. 0 minutos. Tchau para vocês. Então, deixa eu só passar rapidinho. Isso aqui é lindo, depois você lê, tá? Ó, esse é o Bert Hellinger, né? Para vocês possam olhar. Eu vejo você com tudo que te conduz. Passa só mais um instantinho, por favor. Essa é a formação dela, a Sophie. Toda essa postura vale a pena você... Olha, aí fala do pertencimento, que diferente não pertence. Então, se eu sou disléxico, eu não pertenço, se eu sou hiperativo, eu não pertenço. Observa, eu pago o preço por amor. Olha ali. Está vendo a menina, a criança? Todo mundo machucado, ela sem nenhuma feridinha. E ela começou a ficar triste. Eu não pertenço. Ela se fere, olha como ficou feliz. Esse é o fracasso. Esse é o amor que adoece. Esse é o amor da criança. Esse é o amor da nossa criança interna, independente da idade que a gente tenha, que faz muitas vezes que a gente fique nesse lugar. Pode passar outro, só rapidinho? Eu estou bem desobediente hoje. A outra ordem é do equilíbrio, dar e receber. Nesse equilíbrio, os pais são credores, os filhos devedores, o que significa que os pais são sempre grandes. Eles sempre dão, os filhos sempre tomam. E se eu atendo a isso, eu gero equilíbrio. Se não, se alunos não possuem bom relacionamento com os pais, não podem aprender. Se os professores não possuem boas relações com os pais das crianças, se eu olho para os pais das crianças e falo, mas aquela mãe mesmo, né? Tico, tá aí aquele pai ausente. Que isso? Não é à toa que esse menino é isso. Veja bem, onde eu estou? Como é que eu posso ter um relacionamento? Sem chance. Então, o professor que não respeita os pais da criança não consegue ensiná-los. Não consegue. E a ordem? A ordem, hierarquia, precedência. Cada um tem o seu lugar na família. Está vendo ali a filhinha? Pai, mãe, os filhos, do mais velho para o mais novo. E nessa rua, o que está escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. Progresso só vem depois da ordem. E a ordem preconiza rotina. Rotina é ordem, rotina é amor de mãe. Rotina é, sim, eu sirvo. Quem não tem a mãe no coração com respeito, não tem futuro. Não tem. Quem não respeita o pai, não tem amor a um homem, não tem sucesso na carreira. Então, eu saúdo e digo sim aos pais de vocês e a vocês.
E a solução para tudo isso? Independente do nosso julgamento. E esse exercício de postura que a constelação preconiza, onde eu me afasto sem julgar, onde eu me coloco no movimento do que é. Aí eu posso dizer sim, eu aceito e concordo, como veio. Enquanto eu estiver mudando o outro, eu estou longe dele. Posso ganhar uma briga, né? Um casamento, relacionamento, de gente muito isso. Ganhei dele. Mas eu perdi o relacionamento. Bem feito. Então, queridos, um beijo no coração. Obrigada.